Vou refletir um pouco com vocês nas Escrituras, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os últimos versículos 44 a 47. Diz assim: Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam-se a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Eu gostaria de falar um pouco com vocês a respeito de viver no mundo pela perspectiva da fé. Algumas pessoas, diante das atrocidades, diante dos desastres, das catástrofes da vida, acabam desistindo, perdendo a fé. E a gente precisa entender um pouco o que é esse viver pela fé. Uma coisa eu já preciso dizer para vocês: viver pela fé não é querer transformar o mundo inteiro numa grande religião única. Viver pela fé não é querer que todas as pessoas adotem a nossa religião. Aliás, no ensino fundamentalista diz que quem quer uma única religião é o anticristo e não Cristo. Viver no mundo pela fé não deve significar para nós montar um gueto, mas deve significar o seguinte: responder a esse mundo em que vivemos com os valores de Cristo, os valores que nós cremos que faz com que a vida seja uma vida melhor, ou seja, a vida de plenitude que Jesus disse. E isso que provoca uma grande reviravolta. Porque quem vive dessa forma adota um modo de olhar para o mundo completamente diferente do que esse que nós estamos vivendo. Porque começa a entender o que vem a ser caminhar com Deus. Reconhece que Deus estava em Cristo ali na cruz. Não com os sacerdotes no templo, não com o imperador lá no palácio, mas com Cristo ali na cruz. Significa o seguinte: que Deus está presente com aquele que sofre, com aquele que sente dor. Andar com Deus traz uma percepção de que nós não estamos perdidos, mas que a gente encontrou um significado, e um significado melhor. Significa que a gente encontrou o espírito da vida. Vida que nos torna fraternos, amigos, uma família. E é isso que a gente encontra nesse texto que acabei de ler com vocês, que quando os discípulos que caminharam com Jesus, andaram com Jesus, tiveram uma experiência com o Espírito da vida, que é com o Espírito Santo, eles continuavam a se reunir no pátio do templo, mas eles partiam o pão em suas casas, partilhavam a vida. Olha que coisa linda, porque nós temos que nos lembrar que esses discípulos eram os pobres, pecadores, os doentes, os excluídos, que agora, ao se converter ao caminho, ao começarem a seguir a Cristo, esses que estavam excluídos da sociedade estão vivendo juntos e agora eles têm a clara percepção de que Deus está com eles. E isso nos dá uma nova perspectiva. A igreja deixa de ser um templo com paredes e passa a ser o espaço de acolhimento. É uma fraternidade que acolhe, uma fraternidade que está ao lado de quem sofre. Não passa por cima dos sentimentos e dos sentimentos negativos, das dores das pessoas. Ao contrário, abre os braços para acolher. Então, é uma fraternidade que ilumina o caminho daqueles que estão sem lugar no mundo. O que é ser igreja? O que é um caminho de fé? É a gente jogar luz para quem não está encontrando espaço, não está encontrando o seu lugar, não é anular os seus sentimentos. Então, a igreja, enquanto comunidade fraterna, se torna uma experiência da graça,
Num mundo que é regido pela cobiça, pela inveja, pela indiferença, pela conquista, pelo poder, as coisas têm que dar certo sempre, as coisas têm que ser um sucesso, você tem que ter dinheiro, você tem que ter carro, você tem que ter casa, você tem que ter, e ter, e ter, e ter, e ter. Então, em um mundo mau, corrupto, que devora a vida dos seus moradores, experimentar essa graça da fraternidade, da generosidade, dos afetos, nos faz compreender o prazer de caminhar com Deus. E é quando a gente produz harmonia, felicidade, gratidão, esse prazer de servir àquele que está sofrendo, de gerar esse equilíbrio, essa harmonia no mundo. E é essa a perspectiva que nós lemos no texto. Andar com Deus, a perspectiva da fé que nós devemos ter no mundo, produz esse tipo de fruto. Esse fruto que traz para nós o prazer, a alegria. Portanto, se o nosso Messias é aquele que sofreu, esteve morto, mas ressuscitou, então nós temos a esperança de que Deus nos quer levar a essa mesma experiência do ressuscitado. O que eu quero dizer com isso? Não é essa experiência de acontecer milagres, mas a gente ter essa novidade de vida, da gente poder ter uma vida tão bonita e que valha tanto a pena viver, que ela não pode morrer. Ela tem que se lançar para a eternidade. É essa perspectiva que faz com que aquele que está abandonado e sem ânimo para viver, receba esse espírito novo, esse espírito de vida e é acolhido. Então, não há maior alegria do que ser encontrado num estado ruim, de desânimo, de desprezo, de abandono, encontrar a vida. É como se estivesse morto e sopra aquele fôlego e a gente revive. E nós somos chamados para isso. Olha o que a gente leu aqui. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus, tendo a simpatia do povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Os que criam supriam as necessidades uns dos outros. Revelava uma vida que criava a simpatia do povo, um modo de viver que todo mundo queria copiar. É assim que a gente quer viver, é esse tipo de sociedade que a gente acredita. E cada vez mais, pessoas sendo salvas do seu modo de viver perdido, indiferente, desanimado, sem perspectiva, sem alegria, e um alimentando a vida do outro. Quando a pessoa está sofrendo, não é hora de falar que o milagre vai acontecer, mas é hora de abrir os braços e acolher. Quando Jesus estava ali na cruz, do lado dele, um ladrão em sofrimento, disse assim: lembra-te de mim, quando entrar no seu paraíso, no descanso, no teu reino. E Jesus disse assim: hoje mesmo. Abre as portas desse lugar, abre as portas de onde tem vida e diz: olha, é aqui, vem. Qual o prazer de andar com Deus? Não estava no fato dele realizar milagres. Não. Jesus certa vez repreendeu o povo por causa disso. Mas é viver uma vida digna de ser imitada, que tenha a alegria de estar unido um ao outro e ver como irmão. O nome disso é igreja, o corpo de Cristo. E esse é o nosso desafio. Como saber se uma pessoa está sem fé? Se ela convive com a dor do outro e age com indiferença. Porque a verdadeira religião desenvolve uma espiritualidade que é cuidar do outro, do abandonado, do que sofre. Quem não crê não se importa com o crucificado. Toca a sua vida e se distancia do que precisa da mão estendida. Por vezes, nós estamos sem vigor, cabisbaixos, abatidos, porque nos falta esse espírito de vida que nos motiva. E esse espírito de vida faz com que a gente não deixe ninguém abandonado, mas que a gente acolha e que a gente traz para perto. Se você perdeu o encanto da fé, eu desafio você a lembrar que Deus é fonte de alegria e cuidar do outro
é ter a experiência da vida que vale a pena ser vivida. Deus quer nos salvar para uma vida bela, e essa vida é comunitária. Uma vida que cria um espaço de esperança, que alimenta a fé para viver, que cria um refúgio no meio do deserto. A igreja, de fato, que crê em Cristo, que vive na perspectiva da fé de Cristo, se torna uma fonte de vida para o cansado, uma fonte de vida para o abatido. Aquele que está temeroso, que não tem força, encontra no Senhor, porque os que confiam no Senhor têm as suas forças renovadas. Nós estamos num mundo em que constantemente quer nos devorar, que suga as nossas energias. E a gente, para poder se salvar, acaba gastando um monte de energia com a gente mesmo. Sendo que aquele que quiser salvar a sua vida, perde, disse Jesus. Mas aquele que perder por amor, esse acha, encontra. E aí, quando nós entramos nessa roda viva do mundo, ou uma roda morta, né? Nós estamos indiferentes, incrédulos, pessoas sem fé. Mas nós temos essa proposta que, se for vivida, cria um refúgio mesmo em meio às tempestades. Cria um ambiente de alegria, de gratidão, de paz. Bora caminhar com Deus? Bora perceber que a Deus pertence a terra e toda a sua plenitude e que nós devemos então nos lançar a cuidar dela e de todas as pessoas? Se você conhece aquele que ressuscitou, é Ele quem move a vida do mundo. Então renda-se a essa vida. Confie no Senhor de todo o seu coração, porque Ele quer te dar uma vida nova. Tenha uma vida plenamente engajada pela fé em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, graças damos a Ti, porque o Senhor é o fôlego de vida, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é a nossa graça, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é quem nos chama para a vida. Que possamos, ó Deus, nos lançar com verdadeira alegria a este caminho de fé. Possamos ter a percepção do outro, do próximo, e que a vida que o Senhor nos chama para viver é uma vida comunitária, porque o Senhor é Senhor de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.